Olá, é um prazer estarmos iniciando as nossas atividades e podermos estar então compreendendo a organização do século XXI e o seu papel na educação corporativa. Introdução. Nós temos uma evolução aí no final do século XX, início do século XXI, de grandes transformações mundiais, de globalização, de empresas desaparecendo da noite para o dia, outras surgindo da noite para o dia, e tudo isso está caracterizando uma transformação econômico-social, descritas já por Capra nos anos 80 como uma profunda crise mundial. Também Peter Drucker, nos anos 90, falava em transformação aguda da sociedade, que a cada 2 ou 3 séculos ocorrem essas transformações e que nós estamos vivendo, então, um período dessas transformações que impactam profundamente as organizações. E as organizações do século XXI, então, precisam se adequar a um novo cenário, onde terão características novas, tanto para as empresas quanto para os profissionais, para que haja, então, a possibilidade de a economia se manter e de as empresas se manterem competitivas também. Nós estamos falando de uma evolução, de transformação, que vem desde a era agrícola. Nós tivemos aí milênios na era agrícola e em mais ou menos 200 anos se instituiu a era industrial e evoluiu para a era do conhecimento. Mas essa era do conhecimento ela não é tão nova assim. Por volta do século XVIII, 1750 e alguma coisa, Benjamin Franklin, um estadista e cientista americano, já falava que investir em conhecimento era o que rendia os melhores juros. O que está acontecendo agora, nessa chamada era do conhecimento, é o reconhecimento, então, de toda uma sociedade, de que o conhecimento se transformou num bem que realmente produz transformações. Então, a chamada sociedade do conhecimento teve a sua origem histórica mais ou menos definida por Peter Drucker logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os ex-combatentes americanos passaram a receber uma ajuda e começaram a investir este dinheiro em educação, passaram a poder frequentar universidades. E a partir daí, então, se solidifica realmente esta era do conhecimento. Passa-se a reconhecer que, para ter vantagem competitiva, para ter crescimento, o conhecimento é o fator alavancador de tudo isso. E, consequentemente, estas transformações sociais, econômicas, políticas, culturais que nós temos vivido impactam também os ambientes de negócios e surgem as mudanças nas organizações. Dentro deste contexto, Meister, uma estudiosa americana de aspectos de educação corporativa, nos coloca 5 grandes forças que vão originar mudanças nos ambientes de negócios. A primeira dessas forças seria a emergência da organização não hierárquica, enxuta e flexível, que nos leva a entender a necessidade de uma empresa mais dinâmica, de organizações de um sentido geral mais dinâmico. Mas o foco empresarial, organizacional, de produção de bens de consumo precisa competir com o mercado global, e isto faz com que as empresas tenham que ser rápidas na absorção de conhecimento e transformação em produtos e serviços. Um outro aspecto é o advento, então, e a consolidação da economia do conhecimento neste sentido. Cada vez mais as empresas dependem do saber das pessoas que estão envolvidas nessa empresa e acaba se tornando, então, o conhecimento um novo tipo de capital. Este capital se diferencia do capital financeiro e é chamado também de capital intelectual, gerando, então, todo um novo contexto de atuação das empresas e das organizações de ensino. A redução do prazo de validade do conhecimento acaba sendo um grande desafio, vamos dizer assim, porque com essa evolução rápida, nós temos registros aí de estudiosos que nos falam que o conhecimento se duplicou de 1950 a 1980, ou seja, em 30 anos.
depois de 80 a 90 duplicou mais uma vez. E de 90 a 94 teve, em tese, mais uma duplicação. E até os dias de hoje tem reduzido, fala-se em 2 anos, em 1 ano, e talvez a gente já esteja podendo falar em conhecimento online, ou seja, está sendo produzido e está sendo consumido em tempo real. Isso tudo nos leva a um novo foco na capacidade dos profissionais, tanto na empregabilidade quanto na ocupacionalidade, aquela ideia de trabalho para a vida toda, de emprego para a vida toda, que dá lugar a um novo contexto em que o indivíduo precisa ter competências, precisa saber dos seus potenciais para transformar isso em renda, em poder se sustentar a vida toda, talvez, mas sem necessariamente uma carteira assinada ou um emprego fixo. Pode ter vários empregos. Uma mudança fundamental também se dá no mercado da educação global. Instituições tradicionais de educação, como escolas e universidades, continuarão sendo fundamentais, mas as empresas precisam de um aprender fazendo, precisam de uma educação voltada para a realidade do dia a dia e no dinamismo também que essas empresas precisam. E isso tudo ocorre, isso tudo nos leva também a compreender que as organizações, elas não são estáticas, elas não são somente uma ficção jurídica com um CNPJ. Elas são vivas, elas abrigam pessoas e são essas pessoas que fazem essas organizações. Então, Morgan, um dos trabalhadores estudiosos também da indústria organizacional, nos fala na metáfora de organismos vivos. Empresas, então, interagindo com o seu ambiente para absorver energias e trocar e transformar.